pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja. Então, vamos começar a nossa aula de ciências de hoje. Ainda falando sobre as algas, né? Que a gente vinha estudando sobre elas, sobre esse reino, o reino protista, né? Vamos lá. As algas. O que são essas algas? Já que a gente já estudou os protozoários, né? Vimos o que eram os protozoários. Agora nós vamos ver a segunda parte desse grupo, que são as algas. Na aula passada, a gente viu primeiro que eram os protozoários. Agora nós vamos ver as algas. Quando ouvimos falar da palavra alga, rapidamente nos lembramos daquelas plantas. Com certeza vocês já devem ter visto, pelo menos pela televisão, né? Aquelas algas, imagem das algas, nos desenhos. Que podemos encontrar nas praias ou nas ondas do mar, que parecem ser vegetais marinhos. De fato, as algas são bastante parecidas com as plantas, tanto por suas aparências quanto pela realização da fotossíntese, né? Então, o que a gente pensa? Quando a gente vê essas algas, nós pensamos que elas são plantas marinhas. E é justamente o que ele diz. Inicialmente, acreditava-se que as algas eram um tipo de planta, e por esse motivo elas eram classificadas no reino Plantae. Hoje sabe-se que a semelhança entre esses tipos de seres vivos são bastante poucas. As algas e as plantas, elas têm algumas coisas parecidas, mas as suas diferenças são maiores. As algas giram em torno de as algas surgiram em torno de 2 milhões de anos antes das plantas. E elas não possuem características das plantas como as raízes, caule, folhas, né? Elas têm uma certa diferença na sua própria estrutura. Diferentemente das plantas, elas não têm, né? Raiz, caule, as folhas, frutos, né? Hoje, as algas são inseridas no reino protista. Há algas que são unicelulares, visíveis apenas com microscópio, e algas pluricelulares, que são vistas a olho nu, que normalmente são aquelas que a gente encontra na beira da praia. Todas vivem em mares, lagos ou rios, ou então lugares úmidos. Vamos, a partir de agora, entender qual é a importância para o meio ambiente e quais seus tipos e características. Primeiramente, a importância das algas. Há muitas razões para se compreender a importância das algas para a natureza, mas destacaremos apenas as duas mais relevantes. A primeira, assim como os vegetais, que são a base do planeta Terra, né? As algas são a base para o equilíbrio ecológico do ambiente aquático, ou seja, as plantas elas são a base para a existência da vida no planeta. Por quê? É graças às plantas que elas limpam o ar, né? O ar que a gente respira, o oxigênio. São graças às plantas que nós temos alimento. Por quê? Porque mesmo a gente sendo consumidores de segunda ordem, comemos normalmente os animais também, os animais que a gente come consomem primeiramente as plantas. Então, é graças a essas plantas que nós temos tanto os alimentos de origem vegetal como os alimentos de origem animal. Nenhum ser humano consome animais carnívoros, pode prestar atenção. Normalmente, nós consumimos animais que são herbívoros. Nós consumimos animais que comem plantas. O boi, a galinha, tudo isso são animais que são herbívoros, comem plantas. Então, por isso que é muito importante para a existência na Terra. Mesmo que você não goste de verdura, dessas coisas, se você comer carne, se você consumir carne, você necessita das plantas. E aqui vamos ver. E segundo, as algas são importantes para a manutenção da composição de gases da atmosfera por meio da fotossíntese, ou seja, assim como as plantas, as algas também limpam o ar. São graças a essas algas que o oxigênio ele é purificado para a gente novamente respirar ele. E através da fotossíntese, né? Que a gente já sabe o que é.
Classificação. A classificação são as formas que nós encontramos as algas na natureza. Primeiro, euglenófitas. Elas são microscópicas. Quando em grande quantidade dão uma coloração esverdeada na água, graças à presença da clorofila. Apresenta pigmentação que variam desde o amarelo ao vermelho. As euglenas, outro nome comum para essa alga, vivem predominantemente em água doce, mas também podem ser encontradas em água salgada. Olha essas aí, ó, elas parecem uma espécie de peixinhos, né? Eles parecem uns peixinhos verdes. Pirrófitas. A maioria vive no mar. Essas algas se locomovem com movimentos giratórios por meio dos flagelos, por isso também são conhecidas como dinoflagelados. Também possuem coloração por meio do carotenoides. Um dado interessante é que algumas delas, assim como os vagalumes, são capazes de emitir luz. Isso mesmo, esse fenômeno na natureza é conhecido como bioluminescência. Ou seja, elas parecem uns triângulozinhos e elas se movimentam em círculo. Essas perninhas que ela tem se movimentam em círculo na água e ela pode emitir luz, pode emitir uma aparência luminosa. Bacilariofícias. As algas são diatoméceas, que são a melhor representação desse grupo. São famosas por terem uma carapaça protetora feita de um material chamado de silícia. À medida que vão morrendo, essas carapaças se acumulam no fundo do meio ambiente aquático, que pode ser de água doce ou salgada. Depois de anos, tem-se um material rico em sílica, conhecido como diatomito, o que é muito útil para o homem, inclusive na fabricação de tijolos e até mesmo de cosméticos. Esse aí ele tem uma aparência avermelhada, né? Essa composição. Quando elas morrem, que elas vão deixando essa substância no fundo das águas, essa substância ela é retirada para a produção de tijolos, cosméticos. O que mais? Ainda tem, ó. Clorofícias. Tem essas aí que parecem uns alfacezinhos, ó. Há muitas espécies nesse grupo, sobretudo espécies marinhas. Algumas, inclusive, são comestíveis e muito populares em países orientais. Sushi. Sushi é coberto por algas. Como são ricas em clorofila, possuem uma cor verde predominante, por isso são mais conhecidas como algas verdes. Olha o que eu falei, ó. Justamente esse tipo. Rodofícias. As rodofícias possuem aproximadamente 5.000 espécies, que são mais conhecidas como algas vermelhas, mas elas possuem uma variedade maior de cores. São geralmente marinhas e muitas das suas espécies são utilizadas pelo homem para diferentes finalidades, como a produção de gelatina. Algumas de suas espécies também são muito utilizadas na gastronomia. Justamente o sushi, eles pegam essa alga e utilizam na gastronomia, e a gente conhece, né, até aqui mesmo no Brasil, no sushi. Comemos algas. Quem gosta, né, claro. Ceofícias. São exclusivamente marinhas. Entre suas espécies, que podem variar bastante de cor e tamanho, existem algas mais conhecidas, a do gênero Sargassum, popularmente conhecido como sargaço. Elas parecem uns capinzinhos, assim, uns tipos de cipó. Pronto, e a reprodução das algas? Elas podem se dar pela fragmentação, que ocorre quando as algas estão em filamentos. O talo se quebra e, em seguida, os fragmentos originam novos talos idênticos. Ela pode se reproduzir dessa forma. Quebrou, e aí aqueles pedacinhos de talos que ficaram vão criar novas algas. Esporulação. Ocorre com a produção de esporos. Algumas águas verdes, como o gênero, ele cita esse nome científico, mas não é importante, dispersam-se até encontrar um local onde se fixam e desenvolvem nos talos. Essa esporulação ela é muito parecida também quando a gente compara com as plantas. Quando ocorre o quê? Imagina,
o beija-flor, ele carrega ali pedacinhos daquela flor, derruba em algum lugar ou então alguma semente e aí vai crescer uma planta. Essa esporulação ela é bem parecida, mas eu acho que ela é carregada normalmente pelo vento. E a conjugação ocorre com algumas algas filamentosas. Células de um filamento formam pontes citoplasmáticas com a de outra, transferindo material genético. Ou seja, aí já é uma troca, né, entre elas duas. Então é isso, pessoal. Vocês vão fazer de atividade a página 79 e a página 80, porque essa 80 e 81 eu já passei, né? Ciência no vestibular vocês já fizeram na última aula. E agora vocês vão fazer 79 e 80, que são as questões abertas. Tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima aula.